Seu Barsi, doutor Lírio, eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, no seguinte tema. As pessoas, elas estão, principalmente as que estão começando no mercado, né? Elas ficam desesperadas quando elas ouvem que o dividendo vai ser tributado, né? De alguma forma, porque vira e mexe esse assunto para no Congresso, né? A minha pergunta, bem, assim, sendo bem direto, vocês vão mudar a forma de investir se os dividendos forem tributados? Não. Eu não vou modificar minha forma de investir, porque os dividendos já foram tributados em determinada época. E chegou-se à conclusão que aquilo que o governo oferia em termos de benefício, em termos de tributos, era muito mais prejudicial do que o dividendo representava para o desempenho da empresa e o desempenho da própria economia. Eu tenho a sensação que os parlamentares, claro, estão avaliando isso, certo? Você precisa oferecer para um empresário a possibilidade dele ter o quê? Dele ter custos competitivos no país. Se você tem uma estrutura tributária muito perversa, tá certo? Se você ainda vai tributar outras coisas mais, infelizmente, nós não vamos ter investidores aqui. Então, os investidores vão para países que possam oferecer condições melhores para que eles possam evoluir nas suas indústrias, enfim. Você veja o exemplo da Coreia do Sul, que evoluiu de uma forma extraordinariamente positiva e rápida, não é isso? Por quê? Porque foram oferecidos elementos que gerassem a perspectiva do cidadão ter o quê? Ter custos competitivos e poder competir na esfera internacional. Então, eu não me abalaria se o dividendo fosse tributado, porque nós já tivemos essa tributação e ela foi considerada inócua. Quer dizer, e eu acredito que talvez aqueles que examinarem o histórico da tributação de dividendos provavelmente vão chegar a essa conclusão. Tá correto? Então, eu não acredito que o governo tenha a insensatez de aprovar a tributação de dividendos. Assunto, para falar pouco, controverso, né? Difícil fazer passar uma reforma e esta do dividendo particularmente foi muito mal vendida. Aliás, esse governo que está ali até hoje não privatizou absolutamente nada, está aí ralando para privatizar a Eletrobras e não está conseguindo, né? Então, da forma inicial que foi apresentado, era uma extorsão. O dividendo, acho que pode ser tributado na pessoa física sem problema nenhum, não é? Porque o discurso era que a tributação das companhias hoje está na faixa de 35%, ia reduzir para 18%, 20% e o dividendo seria tributado em 15%. Então, de tal forma que a diminuição da tributação na empresa ia ser compensada pela tributação do dividendo, não é? Então, essa era a coisa. O que eu não acho equivocado, não acho até que a maioria dos países tributam sim o dividendo, é verdade, mas também os países não tributam 35% as empresas da forma que é tributado aqui. Fora isso, é o seguinte, acho que o tributo tem que recair sobre quem tem capacidade de pagar. Está muito longe, né? Há uma deformação sobre os salários da maneira que são tributados. Hoje, não tenho exatamente certeza, mas acima de 3 mil, qualquer coisa assim, já paga imposto de renda. Ora, se isso é maneira de tributar, eu não sei. Isso é uma maldade que se faz com os trabalhadores do país. Não tem que diminuir muito a tributação sobre os salários. E tem que tributar, sim, quem tem poder aquisitivo de tributação. Eu, por exemplo, defendo que a herança tem que ter uma tributação maior, não é? Hoje a herança chega... aliás, só os estados que metem a mão no dinheiro das heranças, né? Que vai de 2% a 8%. Ora, isso pelo amor de Deus, né? Deveria ter uma escala progressiva, evidentemente, que até um determinado valor não teria tributação, e ali, conforme o patrimônio fosse crescendo, fosse tributado, porque os países ricos fazem isso.
tá certo? E tirar a tributação do assalariado e de alimentos básicos. Aí, esse discurso aqui merece 2 lives, e a gente não esgota, né? Mas, especificamente sobre dividendo, eu não sou contra, não, desde que as empresas sejam aliviadas nesse equivalente, né? Porque quem faz girar a economia, o patrimônio de um país são as empresas. As empresas que geram empregos, as empresas que geram, fabricam os produtos, os serviços, as empresas que se inserem na comunidade que elas estão, as empresas que nos dão a oportunidade de nós sermos sócios, tá certo? O grande patrimônio de um país chama-se as empresas. E eu queria só fazer um adendo aqui, para não me alongar muito. Nós estamos no Brasil, não é? A gente não consegue fugir do país. Por mais que a gente tente pescar uma empresa melhor aqui e outra ali, mas nós estamos num contexto país em que a maré é sempre contrária. Nos últimos 40 anos, o Brasil cresceu a metade do mundo. Estou falando do mundo todo, seja país rico, as Chinas e outros que foi muito mais, e outros, os africanos, por exemplo, que é menos. Então, na média, nós crescemos a metade do mundo, metade, nos últimos 40 anos. Isso significa dizer que se nós tivéssemos a mesma participação que temos nas empresas hoje, nós teríamos no mínimo o dobro do valor que essas empresas valem no mercado se o Brasil tivesse crescido na média. A gente consegue todo ano crescer menos que a média mundial, cresce um ano, cai 2, sabe? A gente não está indo para lugar nenhum. Nós precisamos, a solução do país passa pelo pleno emprego, pelo crescimento, aí como por enquanto quase tudo se resolve. Então, eu torço de coração. Eu já estou virando o cabo da Boa Esperança, mas eu torço de coração que esse país, uma hora, se ajuste à economia mundial e ele ande no mínimo igual. Que aí basta. Fica muito mais fácil nós escolhermos empresas, porque nós estamos com as empresas líderes, com as empresas boas. Tá certo? Essa é a minha opinião. Eu diria, inclusive, complementando o seguinte. O Brasil já teve que suportar um Fernando Henrique, que nos seus 8 anos de mandato não fez o Brasil crescer nada. Nós tivemos que suportar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que também aproveitou momentos de crescimento mundial e gerou um crescimento pífio aqui para o Brasil, comparando com os demais países. Nós tivemos que suportar uma Dilma em um mandato e meio. E, lamentavelmente, nós estamos suportando o Bolsonaro, não é isso? Cada um puxando a sardinha para o seu lado, e não olhando o Brasil como um todo, na minha opinião, tá certo? Eu espero que nosso país venha a ter um pouco mais de sorte na questão de escolher os seus líderes, para que esses líderes possam, sim, conduzir a nossa economia de forma tal que ela possa ser benéfica a todos, àqueles que ganham bem e àqueles que ganham menos, certo? Os menos favorecidos, eles têm que ter um amparo social, na minha opinião, e o governo, de uma certa forma, tem feito isso, mas não, na minha opinião, com a intenção de produzir esse amparo popular, e sim na vertente de exercitar uma estrutura populista, na qual, no próximo mandato, ele possa ser eleito por aqueles onde ele onde ele colocou um litro de leite, um grão de arroz, um feijão na boquinha dele, entendeu? Eu acho que essa postura política de populismo tem que terminar no nosso país, e nós temos que encarar as coisas de forma tal que os nossos governantes encarem o Brasil, que, com todas as suas potencialidades, ainda somos um país. O presidente dos Estados Unidos agora equivocadamente disse que nós éramos um país do terceiro mundo, né? E eu acabo concordando com ele, não porque eu deseje que isso aconteça, mas que, infelizmente, os nossos políticos eles não olham para essa circunstância. A sociedade como um todo, acredito eu,
tem que ter condições de vivência, mas não digo ostentatória, mas pelo menos para que ele possa se manter de forma mínima possível, tá? E, lamentavelmente, a nossa estrutura previdenciária, ela não tem essa estrutura, esse poderio. Por quê? Porque há uma desigualdade muito forte na distribuição de renda desse país. Lamentavelmente, quando o governo tem que acionar mecanismos no sentido de reajustar os menos favorecidos, o reajuste é pífio, é inexistente, tá certo? Quando se reajusta o salário mínimo, que atende a uma população carente muito superior, o reajuste é 3%, 4%. Quando se reajusta o salário de políticos, de pessoas do judiciário, é 40%, 50%. Então, ao longo do tempo, essa desigualdade ela foi se acentuando. E hoje nós temos aí os próprios políticos dizendo o seguinte: esse país é um país que não tem uma distribuição de renda equânime e positiva. Mas são eles que fazem essa distribuição de renda ser desigual, tá certo? Então, a minha torcida é para que nós não tenhamos mais um Fernando Henrique, um Lula, uma Dilma ou, eventualmente, um Bolsonaro, tá certo? E vou além também. A gente está falando aqui só de presidente, mas a gente tem que saber votar bem também nos nossos deputados, claro. nos nossos senadores, né? Claro. O legislativo também é muito importante, né? Então, enfim, é um aprendizado que aparentemente nos últimos 20 anos a gente ainda não absorveu, mas a gente ainda tem muita fé. Eu diria, complementando o que eu falei, o seguinte: nós já fomos um país onde a indústria era brilhante, tá certo? Hoje, a indústria já não ostenta mais a mesma posição. Então, nós somos um país gerador de quê? Gerador de grãos, tá certo? Nós exportamos minério, grãos e alguns produtinhos aí, como açúcar, café, entendeu? Então, nós éramos um país essencialmente industrial e acidentalmente agrícola. Hoje, nós somos um país essencialmente agrícola e acidentalmente industrial. É isso, e completando a informação do Bassi, o PIB na década de 70, o Brasil crescia a 10% ao ano, crescia o crescimento chinês, não é? E o que aconteceu? A indústria tinha 30%, 35% do PIB, né? Hoje a indústria está em nível de 11%, 12%. A indústria praticamente desapareceu. Tanto assim, que temos muita eu desafio a vocês mandarem uma foto aqui para nós onde tem uma fábrica sendo construída. Não existe fábrica sendo construída no país, existem muitas sim fechando, o que é uma pena, né? E nenhum país pode pular a indústria. A Inglaterra foi, no mundo moderno, primeira potência industrial, batendo um bolão com a Alemanha aí, tá certo? Na Primeira Guerra, tanto na Segunda Guerra, foi a Inglaterra que aguentou a Alemanha, pela sua potência industrial que ela tinha, certo? Aí entrou os Estados Unidos, que tiveram a oportunidade de ir lá, desenvolver suas armas e mostrar o poderio. Aí veio a industrialização dos Estados Unidos, seguido da industrialização do Japão, seguido da industrialização da Coreia, seguido da industrialização da China e as mini-Chinas que existem hoje. Então, vocês observem que em todos os países, antes de virar país de serviço, como está virando o nosso, eles tiveram uma indústria forte para eles virarem primeiro mundo. Todos, sem exceção. Não teve um país que foi para o primeiro mundo, que se tornou um país desenvolvido, sem ter a fase industrial. Aí depois ganha bastante dinheiro e começa a se diversificar eventualmente em outras atividades. Mas um país como o Brasil, na década de 70, a Coreia era muito mais pobre que o Brasil. Era muito mais pobre, tá certo? Hoje a Coreia tem um PIB 3 vezes maior que o brasileiro, tá certo? Então precisamos... Mas você vai falar com o Paulo Guedes da indústria, ele dá risada na sua cara. Tá certo? O negócio dele é banco, outras coisas, né? Ele não tem prioridade zero na área industrial. Pelo contrário, tem raiva da indústria. Só complementar isso aqui.